Olá, tudo bem com vocês? Galerinha do sétimo ano, estamos aí, né, nesse começo de novas aulas, um período novo, uma fase nova para nós, que é essa fase agora com o coronavírus, e formação de videoaulas, né? As nossas aulas agora serão através de videoaulas. Então, para a gente começar, eu pensei em primeiro fazer uma revisão daquilo que a gente já tinha visto anteriormente, a questão do renascimento urbano e comercial e as cruzadas, ainda na Idade Média, ainda durante a Europa, ali no século XI, né? Que é quando começam as cruzadas e começa também o renascimento comercial e urbano na Europa. E algumas características desse período eu coloquei no slide. Aqui, uma das características, né, que eu coloquei foi a introdução de novas técnicas de agricultura, charrua e rotação trienal. A outra característica, aumento da produção de alimentos, aumento populacional, fim das invasões bárbaras, formação de novas cidades, cartas de franquia, criação de feiras medievais, comércio de longa distância, monopólio, aí coloquei Gênova e Veneza, cruzadas século XI. Ou seja, coloquei elementos, né, que fazem parte desse renascimento urbano e comercial e fazem parte também das cruzadas. Para recapitular, como que vai acontecer esse renascimento urbano, primeiramente? Ele acontece com o aumento, né, populacional da Europa durante o século XI, mas esse aumento populacional ele ocorre devido à introdução de novas técnicas na agricultura. Por exemplo, uma dessas técnicas era a charrua. O que é a charrua? A charrua ela é um instrumento metálico que serve para arar a terra. Esse instrumento metálico ele era usado no campo, botava o cavalo ali e para puxar esse instrumento de arar a terra. Isso fez com que a produção de alimentos na Europa crescesse e com a produção de alimentos crescendo, ocorreu consequentemente o aumento populacional. Isso quer dizer o que para nós? Que os feudos já não suportavam a quantidade de pessoas que existiam ali. E esse aumento da agricultura não veio apenas com a charrua, mas também com a rotação trienal. O que é a rotação trienal? A rotação trienal é um sistema de descanso de terra. Eu vou dividir a minha terra em três, então cada parte dela vai servir para produzir, duas partes, né? E uma parte vai servir para descanso. Eu gosto dessa figura que está aparecendo agora para vocês, porque ela é bem didática, no sentido, a parte amarelinha, né, é um cultivo, no caso o cultivo de trigo, que ele dá o exemplo, a roxinha é um cultivo de cereal e a verde é o descanso. Olha só, o primeiro ano. O primeiro ano a terra A e a terra B estão trabalhando, tem produtos ali, e a terra C está descansando. Já no segundo ano, a terra A ela descansa e a terra B e C trabalham. E no terceiro ano já é o contrário, a terra B ela que vai descansar e a terra A e C é que vão ter produtos sendo cultivados nela. Ou seja, a terra vai ser dividida em três partes, duas delas vão estar com produtos sendo cultivados e uma delas descansa durante um ano. Passado esse ano, aquela que descansou agora vai trabalhar. E uma das terras que tiveram produtos cultivados, ela vai ter o seu descanso nesse período e a outra continuar trabalhando. E depois vai rodar, por isso que é rotação. Rotação significa o quê? Que vai girando, conforme o tempo vai passando, vai rodando essa produção,
Certinho, beleza? E outra contribuição muito importante foi o fim das invasões bárbaras ali nas estradas europeias. Com o fim das invasões bárbaras, se permitiu a maior circulação de pessoas dentro da Europa. Essa circulação permitiu que aquele excesso populacional que estava dentro do feudo, ele saísse dali e procurasse uma nova terra, né? Um novo local para morar. E assim começaram a surgir novamente as cidades dentro da Europa. E essas cidades, elas também vão permitir o quê? O início do comércio, o ressurgimento do comércio dentro da Europa também. Por isso, renascimento comercial e urbano. Essas cidades, essas novas cidades europeias e algumas, né, antigas cidades que existiam, elas vão ressurgir. O nome delas vai ser chamado de burgos. E isso vai fazer com que esses moradores dessas cidades sejam chamados de burgueses. Daí a nova classe social que vai surgir dentro da Europa, os burgueses. Os burgueses, na verdade, são os moradores dos burgos, essas novas cidades europeias, que vão ser, em sua maioria, comerciantes. Vão trabalhar no comércio ou então no artesanato, né? Construindo materiais, construindo sapatos, sendo ferreiros. Então, a nova formação europeia, né? Nova configuração do ambiente europeu vai permitir o surgimento de novas profissões também. Pessoas que trabalhavam no campo continuam sendo os camponeses e agora na cidade vão ter esses burgueses, né? Esses comerciantes, esses artesãos, banqueiros. Vai ter, devido ao renascimento comercial, as moedas vão voltar a surgir, então é necessário que se tenha banqueiros, pessoas que administram essas moedas e também concedem empréstimos, e essas pessoas serão os administradores também das cidades. Porque qual é a questão da cidade, das novas cidades dentro da Europa? Muitas dessas cidades ficavam localizadas em terras de nobres, em terras de bispos, de condes, de duques, ou seja, de nobres. E por essas terras ficarem localizadas em lugares né, que pertencem a alguns nobres, o que vai acontecer? Eles terão que pagar impostos, geralmente altos impostos, bem caros, para esses nobres que eram donos das terras. A fim de ter a sua independência, muitos desses burgueses vão juntar dinheiro, reunir recursos e assim vão pagar pela carta de franquia. O que será a carta de franquia? Será um documento que dará a independência da cidade para os burgueses. Aquela terra deixará de ser a terra de um nobre e passará a ser a terra de burgueses, controlados, geralmente administrados por banqueiros ou comerciantes. Esses eram os dois tipos de pessoas escolhidos, né, pelo pessoal da cidade, dessas cidades medievais, para administrar essas novas cidades. Esses administradores eram como se fossem os prefeitos das cidades. Então, ou banqueiros ou comerciantes, certo? E dentro dessas cidades vão surgir também o que a gente chama de renascimento comercial. E ele surge através das feiras medievais. Essas feiras medievais, elas costumavam durar de 15 a 60 dias. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ela acontecia 2 vezes ao ano ou 1 vez ao ano, mas ficava muito tempo. E vinham várias pessoas
de vários cantos da Europa para fazer parte dessas feiras medievais. E dentro dela se vendia de tudo. Se vendia alimento, se vendia roupas, se vendia instrumentos, né, de trabalho como enxadas, facas, ou armas também, como arco e flecha, espada. Se vendia de tudo. E dentro dessas feiras medievais surgiram os banqueiros, né? Os banqueiros cresceram, na verdade, ali dentro. Eles não surgiram, mas cresceram ali dentro. Porque eles começaram primeiramente como cambistas. Qual é a função do cambista? A função do cambista era pegar moedas de outros lugares, né, diferentes, outros reinos diferentes, e trocar pela moeda do reino local. Exemplo, um comerciante francês queria comprar o produto de um comerciante alemão. Só que esse comerciante francês, ele não tinha a moeda alemã. Como que ele vai conseguir a moeda alemã? Ele vai ter que trocar as suas moedas francesas por moedas alemãs. E aonde ele trocava? Ele trocava com o cambista. Esse cambista vai se transformar no banqueiro. O banqueiro será aquela pessoa que vai conceder empréstimos, e por ela conceder empréstimos, ela vai se tornar esse banqueiro. Vai trabalhar com a troca de moedas e com empréstimos. Se estiver saindo no fundo alguém andando, é minha mãe, tá? Que tá passando aqui. Aqui a gente vê algumas rotas comerciais. As rotas comerciais, elas aconteciam tanto por terra, né? Que é o caso das feiras medievais, onde acontecia a rota do champanhe, a rota comercial para o norte da Europa, e também aconteciam através do mar. Mas só que não era qualquer mar, era um mar específico, era o mar Mediterrâneo. E dentro do mar Mediterrâneo começam a surgir as rotas de longo comércio, que são monopolizadas pelas cidades de Gênova e Veneza. As cidades de Gênova e Veneza são cidades italianas, e por serem cidades italianas, elas ficam mais próximas do Oriente. Então, os portos dessas duas cidades era de onde saíam os navios europeus para Constantinopla. Então, as cidades de Gênova e Veneza, elas monopolizaram o comércio a longa distância da Europa para o Oriente Próximo. De que maneira? Daquelas cidades saíam os navios europeus, e esses navios eles iam direto para o Oriente, para Constantinopla. Chegando em Constantinopla, os comerciantes europeus trocavam seus produtos por produtos que só se encontravam no Oriente, dentre eles a porcelana, a seda e as especiarias vindo das Índias. Entre essas especiarias estão o cravo, a canela e principalmente o açúcar. Certo? E como que essas cidades de Gênova e Veneza passaram a monopolizar o comércio com o Oriente e passaram a trocar produtos com os comerciantes de Constantinopla? Simples, foi através das cruzadas que aconteceram durante o século XI. As cruzadas, elas tiveram um objetivo militar e religioso. De que maneira? O Papa Urbano II declarou guerra aos muçulmanos, que ele chamava de infiéis, por terem tomado a Cidade Santa.
entende-se como cidade santa Jerusalém, que fica na região da Palestina. Então a ideia dos europeus era reconquistar a cidade de Jerusalém para permitir que os cristãos europeus fizessem sua peregrinação até a cidade santa. No entanto, quem tinha ocupado essas cidades eram os árabes muçulmanos. Lembrando que árabe é diferente de muçulmano. Árabe é o povo, muçulmano é quem segue a religião islâmica. No entanto, nesse caso, os muçulmanos eles eram árabes. E eles entraram em guerra contra esses guerreiros europeus, que eram chamados, de cruzados, porque eles carregavam uma cruz vermelha no peito. Esses guerreiros das cruzadas, eles carregavam uma cruz vermelha em seu peito. E assim eles entraram em guerra com os muçulmanos, os cristãos europeus entraram em guerra com os muçulmanos para expulsar esses muçulmanos de Jerusalém. No total foram 8 cruzadas e apenas 2 tiveram sucesso. Nesse período, também, não só o objetivo militar e religioso estava em evidência na cabeça do nobre europeu, mas também o objetivo econômico. Qual era a intenção econômica? A intenção do nobre europeu, ao ir para a região da Palestina conquistar Jerusalém, era obter mais terras. Lembrando que nesse período a terra era a unidade básica de riqueza. Quanto mais terra um nobre tinha, mais rico ele era. Isso quer dizer o quê? Que o nobre saía da Europa não só pensando no objetivo religioso de expulsar os infiéis para conquistar a Terra Santa, mas também para possuir terras na região da Palestina. E além disso, o outro objetivo econômico era conquistar aquela região para se estabelecer o comércio a longa distância. O comércio que acabamos de ver. As cidades de Gênova e Veneza só puderam mandar as embarcações europeias para o Oriente por causa que os guerreiros das cruzadas conseguiram tomar as terras da região da Palestina e conseguiram fazer essa ponte entre a Europa e o Oriente Próximo. Da nossa revisão, é apenas isso que nós iremos ver nesse momento. Para a próxima aula, nós iremos ver o islamismo, algo que vocês já viram no 6º ano, mas que é importante ver para que possamos entrar no próximo conteúdo depois do islamismo. E para não deixar vocês ansiosos e não antecipar, eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.